Bem, agora nós vamos tratar do nosso resumo referente à nossa última aula sobre ação penal. Esse tema certamente levará algumas aulas, portanto, eu resolvi chamar a esse resumo de resumo 1, uma vez que virão outros posteriormente, ok? Então, inicialmente, vamos tratar do tema ação penal. O que é a ação penal? Vimos em sala de aula inicialmente o que é uma ação. Eu disse que ação é um direito que o cidadão tem em face do Estado, onde o Estado se torna um intermediário. O Estado se torna aquele que monopoliza o direito de punir. No âmbito penal, esse direito de punir é exclusivo, monopolizado pelo Estado. Quando o Estado passou a surgir enquanto instituição organizada, ele tomou para si o direito de fazer o direito, de aplicar o direito no caso concreto. Então, em âmbito penal, é vedado ao particular qualquer tipo de interferência no campo penal, de aplicação da pena, diga-se de passagem. Ok? Então, a ação penal é isso. Na aula, nós fizemos uma triangulação. Na base existe a pessoa do autor e do outro lado o réu, e superior, como um triângulo equilátero, fica a figura do juiz representando o Estado juiz. O direito de ação é exercido em face do Estado juiz. Então, esse autor entra com a petição inicial ao Estado juiz, o Estado juiz faz a citação do réu, e o réu, na base, passa a digladiar com o autor diante do princípio do contraditório e da ampla defesa, sempre oportunizado a ambos. O resultado dessa disputa da base da pirâmide é que é a decisão final do Poder Judiciário. No âmbito penal, isso também ocorre. A lide penal se dá nessa base e o objeto dela é a aplicação da pena. Vimos e questionei aos colegas se havia possibilidade de aplicação da pena no direito penal brasileiro sem interferência do processo. Trouxe à baila o exemplo dos juizados especiais da transação penal e do artigo 28A do Código de Processo Penal, que é o acordo de não persecução penal. Eu trouxe isso como uma sugestão para a reflexão dos colegas. Enfim, adiantando. Então, no direito penal, a temação penal vem discutido, disciplinado, tanto no Código Penal, propriamente dito, no artigo 100 em diante, que nós vamos ver agora, como no Código de Processo Penal, lá do artigo 24 e seguintes até o 60. Evidentemente, por ser um tema que transita entre o direito penal e o direito processual penal, e por ter uma natureza mais de direito processual, ele vem melhor esmiuçado no Código de Processo Penal. Legislação essa a qual nós vamos recorrer de vez em quando para complementar os nossos estudos sobre a ação penal. Ok? Então, inicialmente, nós temos que fazer uma divisão. Que tipos de ação penal existe no nosso processo penal? Existem basicamente dois tipos de ação penal: a ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal pública se subdivide em ação penal pública incondicionada e pública condicionada. E a condicionada se subdivide em condicionada à representação do ofendido e condicionada à requisição do Ministério ou do Ministro da Justiça. Essa é a divisão da ação penal pública. A ação penal privada se subdivide em privada exclusiva, privada personalíssima, privada subsidiária da pública. É um tema para um segundo resumo. Hoje nós vamos nos debruçar, sobretudo, sobre a ação penal pública. A ação penal pública, características gerais para todas elas. Primeiro, a legitimidade ativa, ou seja, quem é o legitimado, quem é o autor da ação penal pública. O autor da ação penal pública
é um órgão estatal chamado Ministério Público. A ele, a Constituição atribuiu competência, digamos assim, para propor as ações penais de âmbito público. O Ministério Público Estadual, para aquelas ações que tramitam no âmbito da Justiça Estadual, e o Ministério Público Federal, faz parte do Ministério Público da União. Dissemos na sala de aula que os membros do Ministério Público Federal se chamam procuradores da República e os membros do Ministério Público do Estado se chamam promotores de justiça. Ok? Isso em primeiro grau. Muito bem. Segunda característica da ação pública, todas elas, é que a petição inicial desse tipo de ação se chama denúncia ou denúncia-crime. O nome da petição inicial é denúncia, ok? Então, quando nós dizemos promotor de justiça ofereceu denúncia contra o réu fulano de tal, nós estamos dizendo que o promotor de justiça está processando, deu início a uma ação penal contra aquela pessoa, ok? É isso, é a petição inicial. Muito bem. A incondicionada é aquela ação penal que o promotor deflagra sem estar sujeito a nenhuma condição. Ele faz a deflagração, ele dá entrada na ação penal, sem que haja necessidade de satisfação prévia de qualquer tipo de condição. É o que ocorre nos delitos mais graves, na maioria dos delitos do Código Penal e das leis penais especiais. Por exemplo, crime de homicídio, crime de roubo, crime de porte de armas, o crime de drogas. São crimes muito comuns e cuja ação penal é do tipo pública incondicionada. O promotor de justiça, tomando conhecimento da existência de um crime que se processa através de ação penal pública incondicionada, ele dá entrada na petição inicial, ou seja, na denúncia, independente da satisfação de qualquer interesse ou de qualquer condição. Ok? Evidentemente, para o promotor fazer isso, ele precisa de um substrato de provas que ele muitas vezes obtém com o inquérito policial que vem da delegacia de polícia. Okay? O inquérito policial não é necessariamente o único tipo de prova que pode substanciar uma ação penal, mas é, no nosso dia a dia, o que é mais comum. Pode o Ministério Público entrar com ação penal com base em outros elementos de provas que ele obteve, ou por sua própria atividade investigativa, ou através de algum terceiro que lhe trouxe ao conhecimento. Não necessariamente através do inquérito, até porque o inquérito é, segundo a doutrina majoritária, dispensável para fins de ação penal. Mas hoje no Brasil é a base, é a peça base para obter-se as provas que o promotor de justiça precisa para formar sua opinião delite, ou seja, manifestar a justa causa e entrar com a ação no juízo sem ter o perigo de ser indeferida a petição inicial, ou seja, rejeitada a denúncia. Dito isso, vamos falar agora da ação penal condicionada. A condicionada à representação do ofendido é aquela ação penal também que se manifesta através de denúncia-crime pelo promotor, mas que o promotor só pode entrar com a denúncia, ou seja, oferecer a petição inicial, processar o réu, se houver essa condição de procedibilidade que é a representação do ofendido. Ok? A representação do ofendido, nesse caso, funciona com um misto de autorização e condição de procedibilidade. Sem essa representação, o promotor não se vê autorizado para processar o réu. Alguns crimes do Código Penal vêm de forma expressa, que só se procede mediante representação do ofendido. Tá bom? Esse ofendido é o ofendido propriamente dito, a vítima, ou seu representante legal, se tratar de algum menor, ou, em caso de falecimento do ofendido, aqueles lá do artigo 31 do Código de Processo Penal, o ascendente, o descendente,
o irmão ou cônjuge do ofendido. Ok. Adiante. Já as ações penais que se procedem mediante requisição do ministro da Justiça são bem menos, são aquelas ações penais, aqueles crimes que atingem a honra do presidente da República ou de autoridade estrangeira, ou aqueles, no caso de extraterritorialidade, crimes praticados fora do território brasileiro por brasileiros. Nesses dois casos, só pode proceder o Ministério Público com ação penal contra o réu, se autorizado pelo ministro da Justiça através de uma requisição. Atente para o fato de que a palavra requisição, no direito, de um modo geral, geralmente significa uma determinação, uma ordem. Então, se por exemplo, um promotor de justiça requisita uma investigação, ele está determinando uma investigação. A autoridade não pode se negar a fazer porque é uma ordem. Já no caso da requisição do ministro da Justiça, não se trata de uma ordem, se trata de um pedido, autorização, feito pelo ministro da Justiça, autorizando o promotor de justiça a processar nesses casos que eu acabo de citar. Ok? Então vamos lá, voltando aqui, ou começando aqui, pelo artigo 100 do nosso Código Penal. Diz assim o 100: a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. O que ele quer dizer, senhores colegas? É que como é que eu vou saber se uma ação é do tipo pública ou privada? Eu sei se ela é pública ou privada verificando o Código Penal. Quando ela é pública, o Código Penal silencia se for incondicionada. Se for condicionada, ele diz só se procede mediante representação. Se for condicionada a requisição, ele diz só se procede mediante requisição do ministro da Justiça, artigo 145 do Código Penal. Se for privada, ele vai dizer só se procede mediante queixa. Por que queixa? Eu não adiantei ainda, porque é o tema da nossa próxima aula, mas queixa é a petição inicial da ação penal privada. Então, quando eu digo que só se procede mediante queixa, eu quero dizer que aquele tipo de crime só se procede através de uma ação penal privada e não pública. Parágrafo primeiro, a ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei exige, de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. São os dois tipos de público que nós acabamos de referir. Ok? Mas em todas elas, a titularidade, a legitimidade ativa é do MP. Parágrafo segundo, a ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa. Queixa é a peça inicial, a petição inicial da ação privada, do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. São os representantes legais do ofendido, são aqueles que estão no artigo 31 do Código de Processo Penal. 3. A ação penal de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferecer denúncia no prazo legal. Essa é a ação penal privada subsidiária da pública, que nós vamos falar no próximo resumo. Ok? No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Vamos lá, continuando. Ação penal em caso de crime complexo. O que é um crime complexo? Crime complexo é aquele crime, na sua descrição legal, vem descrito o afetamento, a afetação a mais de um bem jurídico. Às vezes, o crime traz em si a soma de dois crimes. Por exemplo, o crime de roubo, na verdade, é um crime de furto, mais, ou seja, subtração de algo, mais a violência ou a grave ameaça. Então, é um crime de menor gravidade associado a um de maior gravidade. Isso é um crime complexo. O 101 diz que quando houver crime complexo, a ação pública em relação àquele, desde que em relação a qualquer desses, deva proceder por iniciativa do Ministério Público. Ou seja, ele quer dizer que se um desses crimes do complexo for de ação pública, todo o complexo será de ação pública.
e retratabilidade da representação. O que é representação? Representação é aquela condição de possibilidade dos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Dissemos em sala de aula as características da representação. Característica número 1, ele é informal. Qualquer manifestação por parte da vítima no sentido de que quer ver o ofensor processado já serve como representação. Portanto, o próprio boletim de ocorrência já serve como representação. Segunda característica da representação, ela será irretratável depois de oferecida a denúncia. Significa dizer que até o promotor oferecer a denúncia, o titular da representação, ou seja, o ofendido, pode retratar-se da representação. Então, eu represento contra fulano, o promotor está autorizado a entrar com ação, mas não entrou ainda. Então, eu vou lá e me retrato ao promotor, e ele para e não oferece a denúncia, tá bom? Essa retratabilidade se dá dentro de um prazo chamado prazo de decadência. São 6 meses em regra. Okay? Esses 6 meses são contados do momento em que se sabe quem é o autor do crime. Esse é o prazo decadencial que nós chamamos, 6 meses. Que é o que diz o 103. 103. Salvo exposição expressa ao contrário, o ofendido decai, ou seja, acontece a decadência do direito de queixa de representação se não exerce dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do fato. É isso aí. Renúncia expressa ou tácita ao direito de queixa, isso aqui é tema da nossa próxima aula, porque trata de ação penal privada. Tá bem? Deixa eu ver aqui se faltou falar alguma coisa. Basicamente é isso. Sim, faltou falar apenas os 3 princípios que servem de substrato à ação penal pública. Primeiro, o princípio da obrigatoriedade, que diz que o promotor de justiça ou o órgão do Ministério Público, diante de um crime que se apura mediante ação pública, ele não está, ou seja, ele está obrigado a processar. Ele não tem a possibilidade de escolher se processa ou não. Esse é o princípio da obrigatoriedade, tá bom? Ele é contrário ao princípio da oportunidade, que faz parte da ação penal privada. A gente vai ver no próximo resumo, na próxima aula. Esse princípio da obrigatoriedade não é ferido quando o promotor, por exemplo, pede absolvição ou pede o arquivamento do inquérito. Ok? O promotor, quando recebe o inquérito policial, ele pode pedir o arquivamento, porque entende que não há justa causa, não há materialidade ou autoria, pode pedir mais informações ou mais investigações ao delegado de polícia, por entender que existem indícios, mas não são suficientes para processar o acusado, ou pedir ou oferecer a denúncia. Nesse caso, ele já formou sua pena delicti, percebe que tem elementos suficientes e já entra com a ação. Tá bom? Tomando essas 2 atitudes de arquivamento ou de pedir mais diligências, ele não está ferindo o princípio da obrigatoriedade. O princípio da obrigatoriedade é quando o promotor já está diante de um crime que se processa mediante ação pública condicionada, está com tudo ali, com todas as provas, ele está obrigado a oferecer a denúncia. Tá bem? O princípio da indisponibilidade diz que o promotor, iniciada a ação penal, ele não pode dispor dela. Ou seja, não pode pedir o arquivamento, não pode pedir, dizer que não tem mais interesse. A ação penal é pública, é indisponível. Ele não tem a finalidade da ação é proteger a sociedade. Ele não pode se desfazer da ação penal. Tá? Isso não impede que o promotor peça a absolvição. Não tem nada a ver. Pedido de absolvição é quando o promotor foge ao seu entendimento no sentido de que não houve autoria ou de que ele está em dúvida. E, por fim, o princípio da oficialidade, que diz que a ação penal pública é movida por um órgão estatal oficial, no caso, o Ministério Público, como nós vimos há pouco. Ok, senhoras e senhores, colegas, muito obrigado. Esse é o primeiro resumo de ação penal. Na próxima, nós vamos falar sobre ação penal privada. Grande abraço, até a próxima.